Olá, pessoal. Com o término do Help to Buy Shared Equity, está tendo um grande aumento de dúvidas e procuras sobre o Shared Ownership. Então, eu achei bem prudente fazer mais um vídeo sobre esse outro esquema que faz parte do Help to Buy. Tem bastante gente que pergunta, ele vale a pena? Ou o que envolve exatamente o shared ownership? Primeiramente, eu gosto de deixar muito claro que o shared ownership, ele não é uma compra compartilhada com outra pessoa, a não ser que você esteja comprando com um parceiro, com um marido, com uma esposa, com um familiar, mas aí você não está comprando esse imóvel em compartilhado com outra pessoa, outra família. Tá? Então, esse é, às vezes, uma das dúvidas que muitas pessoas possuem. Mas eu vou comprar uma casa compartilhada, mas vai ter outra pessoa que é dono da casa também? Eu não quero isso. Não, não é isso, tá? Você está comprando de uma housing association, que é, normalmente, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com todo o esquema de housing aqui do Reino Unido. Então, você vai comprar entre 25% e 75% desse imóvel. Para saber exatamente o valor que você vai estar comprando, normalmente ele é feito baseado no teu orçamento. Então, qual que é a tua renda, quais são os teus gastos, qual que é o teu valor disponível que você tem após a retirada desses dois. Então, esse é uma opção, tá? Legal, para quem está querendo comprar o teu primeiro imóvel, mas não tem a renda completa, a renda inteira, para comprar um imóvel total. Às vezes, você pode até ter a renda total, mas não tem o depósito total. Como ele funciona? Vamos supor, tá, eu vou usar como exemplo, um valor do imóvel de 200 mil. Então, você quer comprar 50%, que seria, nesse caso, 100 mil. Então, todo o valor, o cálculo do depósito, o cálculo da parcela, ele vai ser feito nesses 100 mil do financiamento em si. O restante que não está sendo comprado, o restante, os outros 100 mil, você vai pagar um aluguel nessa proporção. Então, por exemplo, a House Association vai te cobrar entre 2,5% a 2,75% em média do valor que não foi financiado, que não foi comprado, na verdade. Então, esse é o cálculo para saber qual que vai ser o valor do teu aluguel. Então, você vai ter dois pagamentos: o aluguel mais o mortgage, além de custos, por exemplo, de condomínio, que é o service charge, nesse sentido. Então, tem que levar tudo isso em conta quando a gente está calculando o valor possível para a tua compra. Quando as pessoas me perguntam se é vantajoso, então eu vou cobrir um pouco os pontos positivos e os pontos negativos dessa compra. Tá? Os pontos positivos são: você vai ter muito mais segurança. Então, esse imóvel é teu. Você não pode ser, né, o landlord, no caso a House Association, não pode pedir para você sair desse imóvel porque querem vender para outra pessoa. Ou eles não podem aumentar o aluguel que eles te cobram sem nenhuma base, porque tem todo um guia, é tudo pré-determinado como que eles podem revisar esse valor de aluguel anualmente ou no período que é o acordo. Então, tudo isso vai ser determinado no momento da compra. Então, essa é a parte do advogado. Outra vantagem é que vocês vão estar começando no processo de compra. Então, uma parte, né, você está entrando no que a gente chama de property ladder. Então, a proporção do imóvel que você está pagando, está comprando, é tua. Então, quando você vender, o lucro que você tiver entre o preço da venda e a tua proporção, ela é tua também. Então, você pode muito bem morar nesse imóvel por alguns anos, até que a tua situação, a tua renda, né, ou a tua situação pessoal, financeira, esteja num ponto que você pode pegar e comprar outro imóvel, vender esse e comprar outro. Você também vai ter algumas vantagens em termos de renda inicial, não renda, desculpa, em termos de custos iniciais, porque vai ser tudo baseado numa proporção menor do imóvel. Então, às vezes você consegue, por exemplo, mudar para um imóvel que atende às tuas necessidades, em termos de tamanho de imóvel, número de quartos, que se você fosse comprar um imóvel inteiro, talvez não conseguiria. Por exemplo, consegue comprar um imóvel de 3 quartos ao invés de um imóvel de 2. Tem algumas restrições, tá? Algumas condições que precisam ser
atendidas. Como, por exemplo, se vocês moram em Londres, o máximo da renda familiar são 90 mil. Se vocês moram fora de Londres, no restante da Inglaterra, o máximo da renda familiar para se classificar para o shared ownership são 80 mil. Você não precisa ser necessariamente primeiro comprador, mas você não pode ter nenhum outro imóvel. Então, esse tem que ser o seu único imóvel. E você também não pode, se você se classifica, vamos supor que a gente tem que fazer o assessment, e se você tem condições de comprar uma casa inteira, sem a ajuda do shared ownership, pode ser que a House Association não te aceite como comprador. Vai falar, não, a gente tem que deixar isso para quem realmente precisa. Você tem direito de comprar uma casa inteira, vai comprar uma casa inteira. Ao longo dos anos, vocês podem passar a comprar mais porcentagens desse imóvel até que chegar no momento que vocês são donos totais. Então, claro, quanto mais você tem do imóvel, menor o teu aluguel. Então, isso são questões, conforme a tua situação financeira muda, a gente pode estar sempre revisando. Ou você compra com dinheiro à vista, ou você compra com um financiamento. Por exemplo, você pede mais dinheiro para o banco para comprar o restante da casa que não foi comprada inicialmente. Como parte do Help to Buy e parte do esquema de incentivo de compra, esse imóvel é residencial. Você não pode alugá-lo de forma alguma. Então, ele é para vocês morarem, vocês, né, família imediata. Vocês também não podem, enquanto vocês tiverem o shared ownership, comprar outros imóveis. Ele tem que ser o seu único imóvel. Então, se vocês pensam em investir no futuro, em ter outras casas, e vocês estão ligados ao shared ownership, não, aí não é uma ideia legal, talvez, para o começo, tá? Então, eu acho que esses são os pontos principais entre vantagens e desvantagens, restrições ou não, que são legais vocês levarem em conta como talvez um primeiro passo para a tua compra da sua casa própria, do teu lar. Se você gostaria de saber um pouco melhor sobre as tuas opções, sobre se isso é vantajoso para vocês especificamente, fiquem à vontade em agendar uma consulta comigo. Vai ser o maior prazer.